Lucas 13, do 22 ao 30. Bom, João, pode ler? Amém, não vai? Essa tradução é diferente, é? É? Então eu vou ler em uma igual aqui da nossa. Tá certo. Abraão, por favor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomaram lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tua palavra foi lida nesse momento. Estamos agora, Senhor, para trazer a exposição dela. Trazer o contexto, a contextualização, ó Deus, de onde essas palavras foram proferidas, por quem as proferiu, quem os estava ouvindo. O que isto, ó Deus, tem a ver conosco, o que isto tem a ver com as nossas vidas. E para que tudo isso ocorra, ó Deus, conforme o teu querer e a tua vontade, porque a tua palavra foi escrita para nós, para o nosso ensino, para que possamos ser ensinados, ó Deus. Nós carecemos do teu Espírito. Não tem como entender a tua palavra, ó Deus, sem o teu Espírito. Não tem como explicar a tua palavra, expor a tua palavra de forma fiel, verdadeira, se não for conduzido pelo teu Espírito. Não há como falar, Senhor, com convicção, com ousadia, com unção, se não for por meio do teu Espírito. Não é a capacidade humana, sua eloquência, não é seu conhecimento, ó Deus, que cumpre com o propósito de anunciar o teu Evangelho. Jamais podemos fazer isso, temos ciência, Deus, por isso nos curvamos agora de forma muito humilde, buscando, Senhor, que pela tua graça o Senhor nos auxilie, tanto a falar, Senhor, como a ouvir, tanto a entender, ó Deus, como também receber de bom grado nos nossos corações. Que o teu favor, Deus, recaia sobre todos nós. É o que nós te pedimos, ó Deus, buscando tão somente a glória do teu nome e a exaltação do teu Filho bendito. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Temos dito, né, irmãos, que a vida cristã é um paradoxo. E nós vamos ver isso mais uma vez aqui, nesse momento em que Jesus está trazendo instruções para os seus discípulos, para todos aqueles que estavam com Cristo Jesus naquele momento. Obrigado. Lembramos, o que é que nós temos aqui? Nós temos esses textos que lemos, nós temos a descrição do ministério de Jesus Cristo, tá? Ora ele estava num lugar,
ensinando seus discípulos, ora ele estava no outro, ora ele estava atravessando um rio, estava indo ao encontro daqueles a quem ele queria libertar, ora estava voltando, ora atendia um chamado, as pessoas iam até Jesus e pediam o socorro de Jesus, pessoas doentes, né? Não só doentes fisicamente, mas também doentes da alma, iam até Jesus, corriam até Jesus para que ele pudesse atendê-los, porque só Jesus, na verdade, pode atender. Nós vamos ver, irmãos, na escritura de Gênesis, do primeiro livro até Apocalipse, a salvação, a solução para tudo nas nossas vidas está em Jesus Cristo. Concorda, irmão? Por isso que Deus anunciou Jesus Cristo lá no Gênesis. Deus anunciou a solução para o homem em Gênesis. Lá em Gênesis 3:16. Olha só, no começo da humanidade, Marcos. Quando Adão e Eva falharam, quebraram a aliança com Deus, a primeira coisa que Deus fez, pela sua graça, pela misericórdia, foi apresentar a solução para o mundo. Cristo. Lá no começo. E vai ser até o final. Então Jesus Cristo é quem pode, só Ele, a Bíblia é clara a respeito disso. Só Ele pode atender às necessidades do homem. E atender a maior necessidade do homem. A maior de todas as necessidades, que é o pecado. E nós vamos ver isso daqui numa resposta que Jesus deu a um homem. Veja, vamos voltar aqui novamente, versículo 22, atentem aqui, vamos procurar adentrar aqui, procurar entender essa passagem, vamos tentar mergulhar aqui nesse momento. Vamos usar nossa capacidade, de imaginação. Imagine que você está ali naquele momento. Normalmente Jesus está cercado de pessoas, né, irmão? De multidões, tá certo? O versículo 22 de Lucas 3 nos diz: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele tinha um objetivo, ele ia lá para Jerusalém. Então ele estava passando por cidades e por aldeias. Todo lugar que ele passava, ele ensinava. Isso daqui, irmãos, é muito importante. É muito importante. Nós estamos dentro da temática do reino de Deus. Lembra que a gente estudou anteriormente, compreendendo o reino de Deus? Essa temática aqui é a respeito do reino de Deus. Por que é que Cristo ele deixou uma ênfase tão grande para a gente entender o que é o reino de Deus? Porque o reino de Deus, ele é diferente do modelo desse mundo. Ele é completamente diferente do modelo desse mundo. Vamos lembrar. O reino de Deus, Jesus Cristo disse, nos ensinos do Sermão do Monte, você encontra isso lá em Mateus capítulo 5, Cristo disse que o reino de Deus é para os bem-aventurados. O que é bem-aventurado, Ramon? Pessoa mais do que feliz. Mais do que feliz. Só que Cristo disse, irmã Aline, que mais do que feliz é aquele que chora. Parece uma contradição, né, Marcos? Como é que... Mas foi Cristo que disse isso. Cristo disse, bem-aventurados são os que choram. Como é que uma pessoa que chora pode ser feliz? Quem chora está feliz. Então nós temos que entender isso. Quem faz parte do reino de Deus é aquele é bem-aventurado porque ele chora. Então essa concepção, essa ideia não é muito o que a gente está acostumado. Mas vamos lá. Bem-aventurado também é aquele que tem fome e sede. Como é que uma pessoa que tem fome e sede é mais do que feliz? Quem tem fome e sede fica triste, não fica feliz, não é verdade? Mas Cristo disse isso, são palavras dele. Cristo disse, bem-aventurado é aquele que é perseguido, bem-aventurado é aquele que é injuriado,
Bem-aventurado é aquele que é caluniado. É estranho demais isso. Esse ensino é muito estranho. Você tem que parar porque dizer, não, tem alguma coisa errada aí. Ou Cristo está errado, que era o que o pessoal pensava naquela época, e a grande maioria dizia, esse homem está doido. Mas foi Cristo que disse. Nós cremos, está na palavra de Deus. Mas ele disse, está lá escrito. E ele disse que quem faz parte do reino de Deus são essas pessoas aqui. Ele disse ainda que o reino de Deus é comandado pelo Filho de Deus. A Bíblia nos diz isso. O Filho de Deus é aquele a quem foi dado todo o poder, toda a autoridade. Lá no final de Mateus diz isso, não diz, João? Toda a autoridade me foi dada no céu. Foi dada a quem? Toda a autoridade? A Cristo. A ninguém mais. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas nós acabamos de ler agora na leitura continuada. O homem que tinha toda a autoridade, que tinha todo o poder, foi preso, condenado, injustiçado, torturado, escarnecido, morto da forma mais, não só cruel, mas vergonhosa daquela época. A forma mais vergonhosa de morte era ser preso numa cruz. E ele disse que era rei. Marcos, tem alguma coisa errada. Como é que um rei que tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, morre desse jeito? Condenado por pessoas ímpias mais. Está vendo aqui o julgamento? Pilatos tentou não sei quantas vezes. Ele é um covarde, né? Foi um covarde. Vocês estão lembrados na leitura que diz assim, que a mulher dele disse, não te metas com esse injusto. Diga, irmão, daqui. E o senhor falou aí, pastor, eu lembrei de umas aulas da época da faculdade, que Jesus, a vergonha foi tão grande que naquela época, né, muito mais do que hoje, mostrar as partes íntimas era muito mais, nem se compara a vergonha. E Jesus, ele foi crucificado, ele não foi crucificado, como a gente vê por aí, com aquele panozinho cobrindo as partes íntimas. Ele foi crucificado totalmente nu. A vergonha, muito maior do que a gente pode imaginar. É um processo assim, é um nível de vergonha que ainda mais naquela época é incompreensível, né? No dia de hoje. Aquele ponto que coloca eles nos crucifixos é uma moralidade que a gente fez dessa forma, mas na verdade era assim nada. Ô Simone, você quer participar de um reino desse? Tem que ser sinceridade. Ninguém mais diz, você quer participar de um reino desse? E que bem-aventurado é aquele que pouco vai ser perseguido. Fique contente. Fique contente por passar por provação. É o seu ensinamento da Escritura. Quer fazer parte de um reino desse? Que o seu maior líder foi morto de forma vergonhosa. Então veja, o reino de Deus, a concepção do reino de Deus é diferente do reino do mundo, é diferente da nossa concepção, do que está normalmente na nossa cabeça. A gente normalmente não quer isso não, né? A gente quer ser perseguido, injuriado, não quero nada. Eu quero ser reconhecido, eu não quero ser perseguido, eu quero ser reconhecido. Eu quero ser bem quisto. Eu quero ser amado. Mas Cristo disse que para fazer parte do reino dele não era bem assim não. Cristo disse aos seus discípulos, se o mundo me odeia, vai odiar vocês. Poxa, e é assim. É isso. Veja, o reino de Deus é isso aqui. Nós vimos anteriormente, só para terminar essa parte introdutória, que o reino de Deus é como um grão de mostarda.
Os irmãos aqui já viram. A gente falou na semana passada, mas vou perguntar, Julinha, que você não estava, você já viu um grão de mostarda? Já. Já viu o tamanho? É grandão, né? É grande o grão de mostarda? É nada. Já viu, Renê, um grão de mostarda? Mostarda, você viu só na mesa. Aí quase não compra. Mostarda você já viu na mesa, um potinho. Mas um grão, já viu, bispo? Um grão de mostarda? Acho que não. Rapaz, diga, irmã Gisele, como é que Gisele já viu? Olha assim, ó. Grão de mostarda aqui, ó. É um grãozinho em pólvora. Pronto, é mesmo. Do cupim, quando tem cupim. Quando o cupim dá no negócio, fica só aquele negocinho, das bolinhas, pronto. Só que, irmãos, aqui eu lembrou bem que Marcos também é policial, pega a pólvorazinha lá, pronto. Aquilo ali é um grão de mostarda. Aí Cristo disse, você quer entender o reino de Deus? Ó? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. É o quê? É pequeno. É imperceptível. Se um grão de mostarda, que a gente disse assim, cai no meio da rua, quem é que vai notar um grão de mostarda? Não, um grão de mostarda. De jeito nenhum. Então o reino de Deus é um grão de mostarda. Então é coisa pequena. O Jesus Cristo, quando veio, quando nasceu, era uma pessoa sem expressividade. Jesus Cristo, quando nasceu, não tinha expressividade nenhuma. Filho de um carpinteiro, de uma jovem, nasceu em Belém, cresceu em Nazaré. Nazaré era uma aldeia, um negócio sem... Uma pariconha da vida. Sem expressividade, tá certo? Sem expressividade, você não conhecia, né? Então isso é o reino de Deus. Entretanto, a gente colocou aqui, ó, Jesus Cristo, o ministério de Jesus foi dos 30 aos 33 anos. 3 anos de ministério. Quando ele terminou o seu ministério, tinha quantos discípulos que a Bíblia registra? 12. Não, 120 discípulos. 120 discípulos. O que é 120 pessoas? É nada. É alguma coisa, Marco, no meio de uma nação inteira? No meio do Império Romano, 120 pessoas é o quê? É nada. Então, ó, o reino de Deus é um grão de mostarda, é nada. Só que a mostarda, a árvore, quando ela cresce, a comparação do grão com o tamanho dela não se compara, porque o grão é desse pequenininho, mas a árvore chega a 3 metros de altura. E ela se abre assim, e a Bíblia diz que as aves fazem ninhos em cima dela. Isso é o reino de Deus. Começou com 120 pessoas. Na primeira pregação de Pedro que negou Jesus 3 vezes. Pedro que negou Jesus 3 vezes, que se envergonhou, que chorou. Quase 3.000 pessoas foram convertidas. De 120 para quase 3.000 pessoas. Em Atos capítulo 4, versículo 4, passaram para 5.000. Foi ligeiro, não foi? Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre, meu irmão. Cristo tinha dito isso um pouquinho tempo antes. Ele disse que o reino de Deus era assim. Um grãozinho de mostarda que é colocado na terra que você não dá nada quando essa árvore cresce. Então esse é o reino de Deus. Então, irmãos, veja, não parece algo contraditório fazer parte do reino de Deus, desse reino? Parece, mas não é contraditório. Quem é um pouquinho mais experiente lembra daquela propaganda. Parece, mas não é. Qual era o produto? Não precisa dizer não, Gisele, para dizer. Vai dizer que não.
Não lembra? Ninguém lembra daquela propaganda, parece, mas não é? É dos Brastemp, né? Ué, ele está querendo dizer que é novo também. Ou só eu vou me lembrar do Denorex. Não lembra não? Então, Você não quer. Quanto mais a propaganda, né? da próxima eu vou escolher outros exemplos. É verdade, Porque só eu me lembrei. Isso pode lembrar, né? Denorex era assim. Tem cheiro de remédio, parece remédio, mas não é remédio. Então parece, mas não é. O reino de Deus, irmãos, ele é assim, paradoxal. Ele é estranho à nossa concepção. Por quê? Porque não é da concepção humana. O reino de Deus é uma concepção divina. O reino de Deus, ele é espiritual. Então, nós só vamos entender o reino de Deus sob a luz, a clareza do Espírito. Se eu for usar a minha cabeça, o meu entendimento, a minha leitura de vida, meus estudos, eu não vou entender o que é o reino de Deus. Ele é muito contraditório, ele não bate. Não bate. Esse é o reino de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que é assim. Então, a pergunta de hoje é: como se faz parte? Como se faz, melhor dizendo, para entrar nesse reino? Nós vamos ver que é uma contradição. Parece uma contradição, um paradoxo. Como se faz para entrar nesse reino? Que é a pergunta aqui. Vamos voltar lá. Lucas 13. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Versículo 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Quem são salvos são aqueles que entram no reino. Concorda, João? Né? Aí Jesus vai dar essa resposta. Agora veja, irmãos. Em Mateus 22, do 1 ao 14, Cristo usou uma parábola para também mostrar que o reino de Deus era semelhante. Não é interessante? Jesus sempre quer mostrar o reino de Deus, o reino de Deus. É para esclarecer as pessoas. Existe um reino que pertence a Deus, que não é um reino desse mundo. Então ele ensinava, ele estava ali usando comparações, parábolas. O que são as parábolas? São metáforas, são figuras que, sendo usadas, trazem ensinamento para a gente. Só para lembrar, reverendo, que quando ele está falando do reino, é que às vezes a gente lê o reino na perspectiva de estar lá no céu. Né? Mas o reino, quando Jesus está falando aí, é o reino de Deus aqui na terra. Por isso que na oração dele fala, né? Venha a nós o vosso reino. Esse reino é aqui na terra que a gente vai viver, como se fosse, exemplar naquela comparação, uma embaixada, né? A gente vê os países, a embaixada da China no Brasil. Aqueles chineses ali da embaixada, eles vivem conforme o seu reino lá, conforme o seu povo, e não conforme os brasileiros. Isso. Então, da mesma forma, esse reino é como se fosse aqui a embaixada do céu, que tem que viver conforme a cultura e o costume do céu. Do céu. Aí, como a gente não sabe como é essas coisas lá do céu, Jesus ele vem mostrando como é o céu, como é o reino que a gente tem que ver assim. É assim, assim, assim. Já nos preparando para o céu. Para o céu, amém. É uma preparação. O reino de Deus aqui na terra é uma preparação para o reino celestial. Então, em Mateus 22, de 1 ao 14, Cristo vai usar uma parábola para mostrar aqui o reino de Deus é semelhante. Como é que se faz para entrar nesse reino? Ramon, leia só o versículo 14 de Mateus 22. Só o versículo 14, para a gente não se deter, né? Deter na parábola a gente vai demorar um pouquinho. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, veja que, leia o versículo 1 de Mateus 22. Não. Qual é? De Mateus 22, versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Pronto, veja. Então veja,
aqui o reino de Deus é semelhante. Está vendo que ele está explicando? Estou querendo só mostrar para vocês. Jesus estava explicando Como era o reino. como era o reino de Deus. Aí no final ele diz: muitos são chamados e poucos. Escolhido. Então, João, deixa eu perguntar: como se faz para entrar no reino de Deus? Com base no versículo 14 de Mateus 22. Como é que eu faço para entrar no reino? Tem que ser chamado. Tem que ser escolhido. Não, chamado, muitos são chamados. Escolhido é verdade. É Cristo, irmãos, Cristo é quem está dizendo isso. Muitos são chamados, mas poucos, concluam, poucos escolhidos. Então, para entrar no reino de Deus, ele não estava falando do reino, tem que ser o quê? Escolhido. Aí vai aparecer outra, olha, aparente contradição. No texto que a gente está lendo, Esforçado. olha o versículo 24, irmãos, aqui, diz o quê? Respondeu-lhes: Respondeu. esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ô, gente, tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada de escolhido, novo. e é Se é escolhido, você tem que se esforçar. E agora? Por isso que é um paradoxo, ou seja, parece uma contradição, mas não é. É isso que nós desejamos agora, irmãos, apresentar. É como uma caminhada. O primeiro passo da caminhada só pode ser dado quando você for escolhido. Muito bem. Depois disso, você se esforça. Mas não é para conseguir a salvação. É somente para você se desenvolver na embaixada cristã. Ou seja, o segundo passo só pode ser dado quando primeiro você for escolhido. A mulher deu Na embaixada, só entra na embaixada quem faz parte. quem Deus escolhe para estar na embaixada. Vai estar na embaixada. E lá na embaixada, você tem que estar servindo a Deus como Ele quer. Pronto. Aí vamos para cá. Vamos para cá. Vamos tentar extrair exatamente isso, a compreensão daqui, olha. Por isso que o título, nós demos o título desse estudo é Esforçando-se para entrar no reino de Deus. Porque Cristo disse que era para se esforçar, então eu tenho que me esforçar. Concorda comigo? É uma ordem. O homem perguntou: são poucos os que são salvos? São poucos os que fazem parte do reino de Deus? Não pode ser assim a mesma pergunta, bispo? Concorda comigo? Porque só quem está no reino de Deus é que vai ser salvo. Amém. Quem não está no reino de Deus está no reino das trevas. Está no reino desse mundo. Então nós temos dois reinos. A Bíblia apresenta dois reinos. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Aqui na terra, ou você serve a um rei, ou você serve a outro rei. Essa é a verdade que tem na Escritura. Ou você serve ao rei Jesus, ou você serve ao príncipe desse século. Quem é o príncipe desse século? Satanás. Não tem meio termo. Não tem terceira via. Concorda, meu Gisele? Ou é um, ou é outro. Cristo disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, palavra de Jesus Cristo. Palavra de Jesus Cristo. Então veja, Cristo disse esforçar-se. Por quê? Então, é preciso se esforçar para entrar no reino de Deus. Em primeiro lugar, porque muitos vão querer entrar de qualquer forma ou da sua forma. Preste bem atenção nisso. Muitos vão querer entrar de qualquer forma ou da sua forma. Veja aí. Finalzinho do versículo. Vamos ler o versículo 24 de novo. Respondeu-lhes Jesus, né? Veja, um homem perguntou, alguém perguntou a Jesus e Jesus respondeu-lhes. Quer dizer o quê? Que Jesus não respondeu somente àquele homem, respondeu a quem? A multidão. A palavra não diz respondeu-lhe, não é respondeu-lhe, é respondeu-lhes. Então alguém perguntou a Jesus no particular e ele respondeu para todos os que estavam
ali eu vim. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ora, se tem porta estreita, tem também porta larga. Concorda? Porque ele disse, se só para entrar pela estreita, é porque tem uma outra opção, é a porta larga. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ou seja, muitos vão querer entrar do seu jeito, mas não poderão. Por quê? Porque só entra na porta estreita do jeito certo. Vamos ver aqui. De novo, a gente quer mostrar aqui que o ministério de Cristo era focado no ensino. No ensino. Jesus estava indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Ensinando. Porque é por meio do ensino, da pregação, que vem a salvação. Paulo disse assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Veja como Paulo está em completa harmonia com Jesus Cristo. Ele deixa muito claro como é que as pessoas vão ser salvas. Pregue. Por quê? A fé, o crer, vem pela pregação da palavra de Cristo. Então, por isso que Cristo estava saindo de cidade em cidade, em aldeia em aldeia, pregando, ensinando. E nesse ensino, de cidade em cidade, essa pessoa fez essa pergunta. Uma pergunta que é pertinente. Por um lado, sim, Senhor, são poucos os que são salvos. Isso de novo é para a gente refletir. Se alguns vão ser salvos, outros não vão ser. Jesus não negou isso. Jesus disse, todos vão ser salvos. Foi isso que Jesus Cristo disse? Não. Ele disse, esforçai-vos. Esforçai-vos. Muito provavelmente essa pessoa que fez essa pergunta era um judeu. Por quê? Porque os judeus pensavam que somente eles, e talvez uns poucos, um ou dois, é que iam ser salvos. Eles pensavam isso. Até hoje eles estão pensando. Estão achando. Então, hoje muitos também ficam pensando lá em Israel, que quero mostrar isso para os irmãos, deixar muito claro que isso acabou. Entendeu? Não é. Então, irmãos, há quem pense que só vão ser salvos 144 mil. Não tem uns que pensam que só 144 mil serão salvos? Mas não é. Cristo respondeu de forma indireta a pergunta desse homem. Preste bem atenção. A pergunta dele é: Senhor, são poucos os que são salvos? Essa é a pergunta que Cristo vai responder. Ele disse: será salvo aquele que se esforçar. Não foi a resposta de Cristo? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Que esforço é esse? Esse esforço tem um sentido de ser diligente nos meios de graça. O irmão pregou no domingo, falou do esforço. Falou? Falou do alvo. Foi? Falou de seguir em frente. Falou de preparo. Pois bem, está tudo com relação a isso. Como é que eu me esforço para entrar pela porta estreita? Eu vou usar os meios de graça que Deus tem concedido. Quais são os meios de graça? A palavra de Deus. Tá? Leia a palavra e meditar na palavra. Não apenas só ler a palavra. Não adianta só ler a palavra. Filipe foi levado pelo Espírito lá para o deserto e tinha uma pessoa vindo e lendo, não foi? E Filipe perguntou: entendes o que lês? Ele disse: como eu vou entender se ninguém me explica? Então ler a palavra não é suficiente, tem que ler e entender, compreender, meditar na palavra. O meio de graça é aquele que você está atento à pregação da palavra.
é exatamente a fome e a sede. Lembra que diz, bem-aventurados que têm fome e sede? É fome e sede de justiça, fome e sede da justiça de Cristo, fome e sede da palavra. Deus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então é essa daqui, ó. O esforço é assim, eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso compreender a palavra. O que Deus tem para mim? Esse desejo aqui é o desejo. Você entende que a palavra de Deus é mais importante do que você se alimentar todos os dias. Porque você sabe que nem só de pão viverá o homem. Você vai viver mais da palavra. Por isso que Cristo saía de cidade em cidade pregando a palavra. Porque ele sabia que mais importante era a palavra, era a pregação. Então, esse esforço é nesse sentido. É nesse sentido do esforço, é esforçar de passar pela porta estreita. É um esforço porque você sabe. Lembra que diz, bem-aventurados que choram? Esse choro é o choro do pecado. Bem-aventurados aqueles que choram seus pecados. É aqueles que, quem chora seu pecado, luta contra os desejos da carne. Porque você sabe o desejo que está aqui na sua carne. Você tem consciência que dentro de você existe uma vontade que é contrária à vontade de Deus. É o que é que você faz? Luta. Se esforça. É uma luta. Temos dito, irmãos, a vida cristã, a caminhada cristã, fazer parte do reino de Deus é fazer parte de um exército. Os irmãos que trabalham aqui na polícia, no batalhão, você tem que estar pronto. Você sai para... Você tem que estar pronto. Você sai para trabalhar de sandália havaiana e de short? Não. Encontrei outro irmão que estava fazendo a ronda ali. É bota, é a calça adequada, a roupa pronta, um rádio aqui de comunicação, a arma, o cinto, o colete. Fazer parte do reino de Deus é ser um soldado. E tem as armaduras, a armadura, capacete da salvação, espada do escudo da couraça da sandálias do evangelho da paz. Você tem que, o cristão, ele tem que estar com essa armadura. O soldado, ele bota quando vai para o serviço, né? O cristão é quando se acorda. Levantou. Tem que botar. Tá com a armadura. Então é uma luta, porque você vai lutar contra... Primeiro, o inimigo mora dentro de você. É o seu próprio coração. Suas vontades, seus desejos. Você já luta contra você mesmo. Depois você ainda tem que lutar contra os principados e as potestades. É o inimigo da sua alma, Satanás, e os anjos maus, que estão aí influenciando o mundo. Então ele joga dados inflamados, ele coloca as armadilhas, ele influencia o mundo para lutar contra o reino de Deus. O reino de Deus. Então é uma luta. É se esforçar, é uma disposição interna de suportar as provações, as perseguições, e chegar ao ponto de dizer, ser feliz por ser perseguido. Saber que Deus prova, Deus castiga. Você saber que aconteceu aquilo, Deus me castigou, Deus me disciplinou. Graças a Deus, porque Ele me disciplina, porque Ele bate, chicoteia, porque é para o meu bem, graças a Deus. O verbo esforçar-se aqui no original, no grego, né? No original, ele
ele dá lugar ao verbo agonizar. É como, aqui Paulo está dizendo, é como se estivesse na arena, no ringue. O irmão falou desferir golpes. Ele está aqui, lutando, é uma luta feroz. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, para não ser reprovado, né? Eu esmurro. É uma luta. É uma luta. Só quem faz esse esforço é quem entra no reino de Deus. Só quem faz esse esforço. Agora, veja só. Quem está movido pela fé é que se esforça desse jeito. Porque você só consegue fazer isso por fé. Por quê? Porque é uma luta ferrenha. É duro, é uma luta dura. É diária, é constante. A Bíblia diz que muitos chegam num momento que eles cedem, né? Eles cedem. Diz, não dá para viver desse jeito, não. É muito duro. Você só consegue viver pela fé. Você só consegue fazer isso movido pelo Espírito Santo. Apenas quem foi alcançado pela graça consegue esse esforço. Porque o Espírito Santo habita nele e dá poder necessário para isso. Ninguém consegue fazer isso sozinho com suas próprias forças. Por isso que precisa ser escolhido. Aí o ponto que Ramon... Entendeu a ligação agora? Quem é escolhido se esforça. Aqueles que tentarem entrar na porta estreita da sua forma não vai conseguir. De novo, no finalzinho do versículo 24. Muitos procurarão entrar e não poderão. No reino de Deus não se entra da sua maneira. Não se entra. Não se entra no reino de Deus do seu jeito, da sua forma, conforme você pensa, com seus pressupostos, com sua racionalização, com seus achismos. Não se entra no reino de Deus por causa dos seus princípios cristãos, por causa da sua família cristã. Não se entra por conta disso. Não entra porque você, desde pequeno, você está dentro da igreja. Porque desde cedo você vai para a igreja, que você participa. Não se entra no reino de Deus por causa da sua moralidade. Todo mundo reconhece, não, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de bem. Então, certamente ela já está no reino de Deus. Não. Não é por isso, não. E se fosse desse jeito, era pelas nossas obras. A Bíblia diz que não é pelas obras. É pela fé. E a fé vem pela pregação. E a fé é um dom de Deus. Então ninguém entra no reino de Deus porque diz que aceitou Jesus. Não entra no reino de Deus por causa disso. Não, eu aceitei, já estou... Não entra por sua aparência de cristão. Não entra pelo cumprimento restrito das obrigações cristãs. Rapaz, aquele cara cumpre as obrigações cristãs. Qual é a obrigação cristã? Vai para a igreja, ora, lê a Bíblia. Não é por isso que você entra no reino de Deus. Você não entra no reino de Deus por causa da santidade da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Você não entra no reino de Deus por causa dos outros. Cristo disse, a porta é... Então, para passar nessa porta, você tem que tirar a sua bagagem. A porta é estreita, só passa no limite. Você não pode estar carregando coisa, não. Você vai carregar, engancha, exatamente. Engancha. Que bagagem é essa? A bagagem do seu eu, do seu ego, das suas obras, da sua justiça própria, do seu mérito, da sua escolha. Não, eu só fiz escolher. Esqueça, meu filho. Sua escolha é uma obra sua. Nada disso passa nessa porta. Quem passa nessa porta? Aquele que se esforça para dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
São aqueles que choram. São aqueles que choram os seus pecados. É aquele que diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. São os que têm fome da palavra. São aqueles que dizem: Senhor, estou condenado ao inferno. Esses passam pela porta. Por isso que é se esforçar. Aqueles que têm essa consciência vão lutar interiormente. Agora isso é graça, isso é dado. Porque quando nós nascemos, nossa natureza não quer lutar contra a nossa natureza. Nosso espírito não quer lutar contra a nossa natureza. Nós queremos satisfazer a nossa natureza. Nós temos uma inclinação, nós temos um desejo, que é o desejo natural do pecado. Davi disse: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. O pecado, ele pede para ser saciado. Ele pede para ser alimentado. Então dentro de nós tem esse impulso. Então, se você tem fome, naturalmente você quer saciar a sua fome, né? É a mesma coisa. Nós temos na nossa natureza, todos que nasceram de Adão e Eva, tem isso. Todos. A Bíblia diz todos. Todos. Esse aí é o pecado original. O pecado lá. Paulo diz lá em Romanos: a inclinação do pecado dá para morte. A inclinação da carne dá para morte. Então nossa inclinação é essa. É preciso lutar contra isso. Por isso que tem que se esforçar. Agora, só por meio de graça você vai lutar. Só pela graça de Deus você vai conseguir lutar. Então, em primeiro lugar, por que devemos nos esforçar? Porque muitos vão querer entrar da sua forma, vão querer dar um jeito, né? Vão querer dar o seu jeito, mas não vão entrar. Cristo disse isso. Em segundo lugar, porque no juízo, por que é que eu tenho que me esforçar? Porque no juízo não haverá mais chances. A gente tem que ter essa consciência. Primeiro, para ser salvo você tem que se esforçar para entrar no reino. E segundo, porque vai chegar um tempo que é o juízo. E no momento do juízo não vai ter mais chance. Não adianta mais na hora do juízo. Veja que Cristo diz isso. Atente bem aí. Versículos 25 e 26. Quem pode ler para mim, por gentileza? Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele nos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Olha, lembre-se que isso é uma parábola, né? Parábola é uma história que Jesus está contando. Ele diz: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, então, aí, dono da casa, o que é que tem a ver aqui? Isso é a parábola, é o ensinamento. Ele diz: olha, vai ter um momento que é o que vai acontecer. Vai chegar um momento de todos nós comparecermos diante do tribunal de Deus. Esse é o momento em que o dono da casa vai fechar a porta. Essa é fechada a porta da misericórdia. Um dia a porta da misericórdia vai fechar para todos. A porta da pregação, a pregação da palavra vai ser retirada. Esse é o momento de fechar. E observe que ela ficou aberta. Mas já há um tempo que o dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta. E quem estiver do lado de fora vai bater, mas não vai ter como mais entrar. Ele vai pedir: Senhor, abre-nos a porta. E ele vai responder: não sei de onde sois. Então veja, todo o tempo que as pessoas estão vivas, essa porta está aberta. O tempo que Deus nos dá de vida é o tempo que a porta está aberta.
É o tempo da misericórdia. É o tempo que você tem a chance de ouvir a palavra de Deus, de ser instruído pela palavra de Deus, de ser instruído na palavra. Esse é o momento. Agora, vai ter uma hora terrível que as pessoas precisam estar atentas a isso. Uma hora a porta vai ser fechada e não vai ser mais aberta, porque se não foi fechada, mas será que não vai ser mais aberta? Olha aqui, quem está dizendo isso é Cristo. Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde. Olha só, isso é muito forte e terrível. Isso significa dizer também que para algumas pessoas o céu estava muito próximo, porque ele estava ali pertinho, né, irmão? Está entendendo que ele está perto? A porta fechou e ele estava aqui no pé da porta. Para muitos, o céu, o reino de Deus estava próximo, estava ali ao seu redor. Um exemplo foi Noé. É um dos claros exemplos. Noé estava construindo a arca e estava dizendo: olha, se arrependa, Deus vai destruir esse mundo. Por mais de 100 anos ele pregou. E o povo estava fazendo o quê? Estava nem aí, casando, davam-se em casamento, vivendo, trabalhando. Uns estavam na sua vida normal, na sua vida cotidiana, e outros que estavam na bagaceira, mas eu estou vivendo a minha vidinha, estou aqui cuidando das minhas coisas, construindo aqui meu futuro, vamos casar, e se casou. O pessoal aí está, não, eu estou vivendo aqui tranquilo com minha família, aqui com meus filhos, aqui o pessoal está na... Mas Noé estava dizendo: se arrependa. Disse: não, eu estou bem aqui. Mas me arrepender de quê? Ninguém é perfeito. Né? Tá assim, a gente tem uns pecadozinhos e tal, mas quem não tem, né? E estava ouvindo, e não é pregando. Diga, Zaqueu. Interessante o senhor falar isso aí, pastor, que Jesus ele usa, né, essa situação de Noé. E qual é o imaginário popular aí, né, no mundo, né? É que só vai ser condenado aquele ladrão, o estuprador, o marginal, o adúltero, o beberrão. O adúltero. E quando Jesus ele fala que as pessoas casavam e davam-se em casamento, ou seja, casar e dar em casamento é uma coisa, de via geral, boa. Ou seja, em outras palavras, pessoas boas, entre aspas, no sentido humano da palavra boa, ficaram de não entrar na arca. Não foram só as pessoas más, ricas, as pessoas más que a humanidade entende como mal, mas as pessoas que a humanidade entende como boa deixaram de entrar na arca, também nessa mesma perspectiva aqui do reino dos céus. Pois é. Então, essas pessoas aqui, que estão próximas aqui, que Jesus está dizendo, são aquelas pessoas que estavam nas igrejas, estavam indo para os cultos nas igrejas, ou se não frequentasse, não, mas era que a pessoa que tinha contato direto com os cristãos, que até ouviam, né? Até seguiam. Eita, para esse conselho aí é bom. Vou seguir esse conselho? Eu vou seguir esse, mas esse aqui eu não vou, não. Está entendendo? Esses que estavam próximos, preste atenção aqui, ó. Comíamos e bebíamos na tua presença. Estava próximo ou não estava, irmão? Comi e bebi aqui, irmãos. Quem se levantou e fechou a porta foi o próprio Cristo. Foi o próprio Cristo. Então veja, são as pessoas que tinham contato com as instruções, com a verdade da palavra, mas eles resolveram viver conforme eles achavam melhor. Eles, não, eu acho que é melhor assim. E conduziram suas vidas desse jeito. É o joio dentro da igreja. Isso é o joio.
comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas. Não é uma coisa distante. Irmãos, isso aqui é para a gente pensar e fazer uma reflexão na nossa vida aqui. Cristo aqui está batendo, está falando direto. Não está falando como o irmão Zaqueu disse, pros ímpios, pros dissolutos, pros escarnecedores, aqueles que ele está falando, porque essa pessoa está dizendo, eu estava pertinho, eu estava vivenciando. Como é que tu fechas as portas para mim? Não abres a porta para mim. Se tu fechasse para fulano, aquele que foi preso, que batia na mãe, que roubava a pensão da mãe, mas eu cuido da minha mãe, eu tiro o dinheiro do meu para sustentar minha mãe. Então, esse daí, quando esses argumentos vêm, é porque você está apresentando sua justiça própria. Você quer ser reconhecido pelo aquilo que você está fazendo. Você não está chorando seus pecados, você não está dizendo, eu não mereço, eu não mereço. Entra pela porta estreita quem diz, eu não mereço a salvação. É terrível isso aqui. Eu vivo imaginando a sensação que não vai ser dessas pessoas, porque elas viviam iludidas por uma falsa religiosidade. É falsa religiosidade. Quem está dizendo, eu volto a insistir, é Jesus Cristo. Olha, irmãos, professar o cristianismo e ter um conhecimento formal do Evangelho não salva ninguém. Vou repetir. Professar ser cristão e ter um conhecimento, um certo conhecimento do Evangelho não salva ninguém. Então agora eu preciso examinar para ver se a minha vontade, a minha inclinação, os meus desejos estão alinhados com os de Deus. E você sabe o que está no seu coração. Você sabe quais são os seus desejos, suas vontades. Versículo 27, olha a resposta para aqueles que estavam pedindo para entrar. Aí, Ramon, lê, por favor. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Olha só, deixa eu ser bem claro. Os que estavam próximos, os que ouviam a palavra, mas interiormente se mantinham rebeldes, Cristo vai considerá-los praticantes de iniquidades. Não vão ser reconhecidos por Cristo. Eles vão até pensar que serão identificados, porque eles vão clamar, Senhor, Senhor. Eles vão clamar, mas ele vai dizer, não sei, não lhes conheço. Não lhes conheço. Então esses são as pessoas que têm uma linguagem cristã. Esses são aqueles que saúdam com a paz do Senhor, que vão à igreja, mas seu coração não é íntegro. Lembre, Deus requer inteireza do coração. Deus não quer um pedaço da sua vida. Ele requer toda a sua vida. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mim, achará. Então, para fazer parte do reino de Deus, tem que ser na totalidade. Por isso que a porta é estreita. Estava dizendo, eu perder minha vontade, perder meus sonhos, perder minha perspectiva, perder o que eu construí, porque se for desse jeito, peraí, deixa eu calcular direitinho, minha vida vai ter que mudar, vai. Eu não vou viver mais para minhas coisas, vai não. Oxi, e tudo que eu consegui até agora, olha, é pro reino de Deus, quero não. Aí a porta é estreita.
A porta é estreita. A porta larga é aquela que vai estar tranquilo. Porta larga é tranquila. Qual é? Não. É o seguinte. Qual é a porta larga? É aquela que a pessoa diz, não, faça assim, ó. Veja aí na sua vida. Entregue algumas coisinhas aí. Se livre disso aqui. Esse negócio tá meio ruim, não tá muito bom não. Se livre de umas coisas, se livre de um probleminha aqui. Pronto, ó. Esses errozinhos aqui, o resto dá para passar. Na porta estreita não passa. Não passa. É igual quando Cristo se encontrou com o rico. Ele, Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? Ele vai e vende tudo que tem. O jovem rico, né? É, porque tudo que ele tinha, todos os desejos, todas as coisas que ele queria, estavam nos bens. Por isso que ele disse, vai e vende tudo. Porque aí ele teria que despojar tudo dele. E aí... Versículo 28. Lê bem alto, Ramon. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Vai ter um momento que é o, como eu disse, todos vão comparecer diante de Deus. Todos vão comparecer. Prestar contas. Nós vamos prestar contas de tudo. Aí o que acontece? Quem não passou aqui na terra, né? Quem não estava na embaixada aqui na terra, quando chegar no céu, só tem dois caminhos, é céu e inferno. Quem não passar pela porta estreita não vai para o céu, porque só a porta estreita leva para o céu. A porta larga leva para o inferno. Lá, quando a pessoa não tiver mais chance, que não tiver mais opções de misericórdia, porque não tem mais opção de misericórdia, haverá choro e ranger de dentes. Você sabe, João, o que, é que significa choro e ranger de dentes? Sofrimento. Choro é o quê? Dor. Dor o quê? Da miséria em que se encontra e que sabe que não tem mais solução. Você, enquanto está vivo aqui, as portas da esperança estão abertas. Porta da Esperança, tu já assistiu. É possível. É possível. Então, as portas da esperança que Deus dá, a porta da palavra, do Evangelho, para te conduzir a Deus, elas estão abertas. Tá certo? Essas portas estão abertas. Mas lá não vai estar mais aberto. Aí o que acontece? A pessoa vai saber claramente que aquela não tem noção. Aqui a pessoa está vivendo iludida, ela não tem noção, certo? Ela sempre acha que vai ter alguma chance em algum momento, né? Não, mas né, vai dar um jeito. Mas lá, quando chegar lá, a pessoa não vai ter mais. Aí ele vai, o choro da miséria que ele se encontra. Isso agora é choro, mas não vai só ficar chorando. É choro e ranger. O que é ranger de dentro? É uma dor contínua, forte, que você não aguenta. Não é só isso não. É Quando você raiva, vive dentro é quando você está aqui. raiva. Esse ranger de dentro é raiva. Então, veja isso aqui, irmãos, preste atenção. A pergunta que foi feita para Jesus dar essa resposta foi: Senhor, são poucos os que são salvos? A pergunta foi essa. E Cristo está respondendo. Está respondendo de maneira que vai haver um local onde vai ter choro e ranger de dentes. E não tem mais solução. Concluindo, versículo 29 e 30. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. O verso 29, quando diz assim: muitos irão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus, quer dizer o seguinte, que a graça de Deus, ela vai atingir todos os povos. Ela não vai ficar restrita somente aos judeus, porque começou realmente com os judeus, né? Tanto é que Paulo disse:
alguma vantagem para os judeus? Ele disse muitas, em todos os sentidos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus, Cristo veio dos judeus, mas não vai ficar restrita aos judeus. Não vai ficar restrita. A graça de Deus se manifestou assim para todos os povos, raças, línguas, nações, para todos. Então, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Então, de terras longínquas, a graça de Deus vai alcançar todos esses. Então, essa é uma fala, Zaqueu, muito forte para os judeus, né? Que achava que a coisa estava restrita a eles. Não, nosso pai Abraão, as promessas, tudo está aqui para a gente. E os outros não alcançam, não. A migalha que cai da mesa, não vai querer. O Cristo disse, nada disso. Está errado. Está errado. A promessa não é essa, não. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Isso é a promessa. Você não tem um pai Abraão? Você não tem um pai Abraão? Não lembra dessa promessa, não? Hein? Você vê como a pessoa está fechada no negócio, né? Não chega de jeito nenhum. Promessa não é essa. Então, irmão, significa dizer isso aqui, sabe? É a graça de Deus. Vai alcançar todos os povos. E por causa disso, esses passarão pela porta estreita. Só esses que foram alcançados pela graça. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Então, irmãos, em especial os gentios estavam longe, eram os últimos, né? Os gentios eram os últimos. Mas ele diz aqui, os últimos serão os primeiros. Paulo disse em Efésios capítulo 2 que estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Isso eram os gentios, estavam... Você não esperava nunca que ia ser alcançado pela graça de Deus. Me diz uma coisa, na época, foi uma coisa excepcional, mas na época de Jonas, você imaginava que Nínive ia ser alcançada pela graça de Deus? Nem Jonas. Nem Jonas queria, não é que ele imaginava, ele não queria. É exatamente a posição do judeu, Jonas estava apresentando ali, principalmente porque os ninivitas eram inimigos e sanguinários e eles massacravam os judeus. Mas a graça de Deus é assim. Então veja, esses daqui, esses últimos, vão sentar com Abraão, vão estar no seio de Abraão, vão se assentar com os patriarcas e os profetas. Aqui, irmãos, quem faz parte do reino de Deus normalmente é o último. Normalmente é o último. É escanteado, é discriminado, é deixado de lado. Por quê? Porque não dá vazão à carne. Não dá vazão a... não combina as coisas do mundo. Certa feita, a gente estava no trabalho e trabalhava em equipe e um determinado colega foi chamado e depois ele voltou. Aí fizeram uma proposta lá para ele. Aí ele disse, olha, me chamaram porque tinha essas questões aqui e eu disse logo que Rogério não ia concordar não, estou desmanchando logo. O pessoal ficou meio com raiva. Não dá certo. Você é escanteado, você é deixado de lado, você é discriminado. Por quê? Porque é aquela questão, você faz parte daquele reino, então você vive de acordo com as regras do reino, de Deus. Você vive no mundo, mas as regras que você usa não são as regras do mundo, é a regra de Deus, da palavra de Deus, da lei de Deus. É lógico que você é pecador, mas pela graça de Deus você consegue, pela graça, pela força do Espírito, não é por você. Você sabe que se fosse por você, você cedia. Se fosse por você,
você fraquejava, mas o Espírito está ali, a graça de Deus está sobre você, você resiste. E porque você resiste a essas coisas, você é deixado por último, você é discriminado, você é mal quisto, mal visto, você já não faz mais parte daquela rodinha, né, das conversas, não faz mais. E vocês sabem, você trabalha em corporação, você muitas vezes não é promovido, não é convidado para determinadas coisas melhores, né? Porque ele diz, não, esse cara não participa aqui do grupo. Os caras vão, né? O pessoal que está junto. Dentre outras coisas. Às vezes na família você tá certo, alijado, deixado de lado determinadas coisas. E dentre muitas outras coisas. Então, são os últimos. São os últimos. Então, a pergunta para a gente finalizar. Eita, 11h40. Pergunta para a gente finalizar. Estamos a 1 hora. Estamos entre os que são muitos ou estamos entre os que são poucos? O que é que você gosta? De estar entre a multidão de religiosos ou o seleto grupo dos eleitos, dos escolhidos? Eu digo que é pouco porque a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos. A resposta aqui, Senhor, são poucos os que são salvos? A resposta é sim, são poucos. Mas veja, que Cristo não deu logo a resposta, não foi? Cristo trouxe uma questão que Cristo quer, irmãos, a gente refletir, entender, compreender o que é o reino de Deus. Compreender o reino, que é o reino de Deus. Quer que a gente entenda que para entrar no reino de Deus é só pela porta estreita. E que tem que ter esforço. Mas você não vai entrar pelo seu esforço. Por isso que eu disse no começo, que isso é um paradoxo, né? Parece uma contradição, mas não é. Por isso que eu disse antes aos irmãos. Em Mateus 22 deixa claro, o próprio Jesus Cristo disse: muito no reino de Deus, muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora, os que são escolhidos se esforçam. Você deve pensar: eu tenho me esforçado? Essa a questão aqui é: eu tenho me esforçado? Eu tenho lutado contra o pecado? Eu tenho lutado contra meu orgulho? Eu tenho lutado contra a minha falta de perdão? Eu tenho lutado contra a minha língua afiada? Eu tenho lutado contra o desejo da carne? Eu tenho lutado contra o mundo e suas ideias? Essa é a pergunta. Faça para você mesmo. Porque Cristo disse: se tu tem lutado, tu estás passando pela porta estreita, senão tu está na porta larga. O caminho é aquele do choro e ranger de dentes. O resultado final vai ser esse. E como é que eu faço? É aquele: clame a Deus. A porta está aberta da esperança. Cristo ainda não fechou. Se nós estamos aqui nesse momento, se estamos ouvindo essa pregação, é porque a porta ainda está aberta. A porta está aberta. Clame e peça a Deus. Você sozinho não vai conseguir. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.